No Back de hoje a gente vai falar sobre um livro que está sendo falado sobre o possível término ou interrupção dos serviços de internet, né? Em escala global ou em escala regional. E esse livro foi o Erro 404, né? Feito pela espanhola Esther Paniagua. E ela fala muito sobre as possibilidades de dobramentos. Um dia ela se atinou para isso e foi conversar com profissionais de áreas diferentes, antes de escrever o livro, quais seriam as possibilidades que poderiam acontecer num possível término ou interrupção da internet global ou da internet de boa parte do mundo, né? Se é fácil fazer isso, se é um processo difícil, se hoje qualquer um poderia fazer, se precisa ter conhecimento técnico específico, e a gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo, né? E a gente pode também, a gente vai colocar aqui embaixo a menção em relação ao artigo para vocês terem acesso, é da BBC e que muito provavelmente muitas pessoas devem ter tido acesso ou talvez ainda não tenham lido, né? Vale muito a pena, a gente vai conversar sobre isso. O que você acha, Silas? Primeiras impressões tuas? É interessante o que ela fala, e só para o pessoal que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, que até uma criança pode desligar a internet do mundo, né? Então fica por aí porque o papo é interessante. E me chamou a atenção porque, lógico, como praticamente todo mundo hoje com acesso a dispositivos e internet, você fica assim, caramba, é tão frágil assim esse negócio que é talvez o bem supérfluo mais precioso que a gente tem é esse, né? É lógico que ela vai falar de questões mais importantes, como, por exemplo, compra de alimentos, uso de dinheiro, né? Tudo depende da internet, saúde, hospital e tal, mas a gente pensa no nosso conforto, né? Pá, como é que eu vou ver meu streaming, né? Meu filme, minha série, como é que eu vou jogar meu videogame, como é que eu vou mandar minhas fotinhas no Zap lá, os bom dia, né? Eu fiquei muito. Isso, a informação me incomodou. Tudo isso que eu gosto é tão frágil. Tipo, você não quer ouvir que uma coisa que você gosta pode acabar, né? O cara pergunta, né, que é uma entrevista entre os dois sobre o livro dela, né? Assim, dentro do que você estudou, é uma unanimidade que é 100% de chance de acontecer, um pouco, muita, qual que é o período? E ela falou que isso é variável, que não existe, né? Pode ser 5 anos, pode demorar 10, 20 anos, mas que a chance de nunca acontecer é muito pequena, é remota, né? Porque o jeito que é configurado hoje a internet, o jeito que ela é desenhada hoje, ela foi feita para ser muito facilmente burlável, não tem seja através da codificação dela, seja através da infraestrutura, né, que 80% é submarina e 20% só é aérea, né? O grosso da comunicação mundial de internet é em cabos submarinos, né? As pessoas não têm noção disso muitas vezes, que a gente está trocando ideia agora, você está conseguindo acessar um vídeo, é por cabeamento direto, ligando continentes, embaixo do mar. Não é possivelmente a internet que está sendo fornecida pelo um dos donos grandes aí que está fornecendo internet em regiões remotas pelo ar, né? Por satélite. Esse não é o principal método, né? Esse é um método secundário e que representa uma proporção ínfima ou pequena, né, do tráfego mundial de internet, né? E aí, a primeira pergunta que ela já apresenta aqui, né? E o que poderia dar de problema? Primeiro, ela começa a listar que tudo está interligado hoje com a internet. Hospital, administração pública, universidade, empresa, os corpos das pessoas daqui a um tempo vão também, né? Medidor de batimento cardíaco, tudo que está monitorando pessoas mais velhas, né? No Japão já tem isso, né? Já tem um controle remoto de como está a circunstância de saúde de pacientes muito vulneráveis. E se você não tiver internet comunicando, não vai passar os dados à frente, né? Do armband ou de alguma outra coisa que seja dispositivo no corpo, né? Roupas, eletrodoméstico, eletricidade. A gente até brincou aqui, eu e o Silas, pensando, se acabasse a internet daqui 20, 30, 40 anos e a pessoa não soubesse como é que é o funcionamento de uma geladeira. Aí a geladeira lá abre sozinha, se abastece, o cara entra, faz tudo automático, ou abastece lá por trás e tal. A internet para de funcionar e aí um belo dia o cara vai tentar, mas como é que a geladeira abre se ela não abre sozinha e me entrega a comida na mão? Como é que funciona esse negócio, esse dispositivo tão estranho? Será que tem algum lugar que eu possa apertar aqui ou, sei lá, puxar para abrir? Ele ia ter que virar tipo um símio, tendo que descobrir o fogo, ou sei lá, ou descobrir uma pedra para bater em outro, um pau, né? Ele ia ter que descobrir como aquele Uhum. dispositivo funciona, talvez abrir na base da pancada, a gente ia voltar para uns primórdios, né? O conhecimento de se abrir uma geladeira, por mais simples que seja, não estaria ali na nossa cabeça, né? Sim, e outra, imagina também que os carros, né, que dependem do GPS, né, a gente não sabe, não aprende mais caminho, não sabe mais chegar, mas, por exemplo, numa possível automação dos veículos, os veículos não iam saber, não iam conseguir chegar para o destino nenhum, então ia acabar toda a logística, né? Então poderia interromper a rede de abastecimento, né? Eu acho interessante que ela fala qual que é o período de tolerância que a população tem, né? E geralmente, pelo que ela falou que foi feito nesse exercício, né? Nessa simulação,
É 48 horas. 48 horas até o povo começar a ficar incomodado e querer reagir de alguma maneira, né? Isso, para dar mais detalhado, esse vazamento que ela teve, eles chamaram ali de simulacro, né? É uma simulação em escala menor, que pode se ter com uma noção de um exemplo maior, de uma amostragem maior do que aconteceria, né? Então, aconteceu na Bélgica em 2021 isso, e que durou apenas algumas horas, mas os profissionais que estavam envolvidos, eles já têm como claro que se viesse a internet abaixo, duraria 48 horas, como o Silas disse, né? Até o povo entrar em pânico, atrás de comida, atrás de N coisas que faltariam porque a infraestrutura digital não tá funcionando, né? Uhum. É, para pensar, beleza, mas ficar sem internet não é só ficar sem navegar ou sem usar o aplicativo celular. Você vai no mercado comprar comida, você não consegue, porque o supermercado não consegue faturar ali o que está sendo vendido, né? O produto está saindo, você não consegue registrar a saída do produto, você não consegue registrar a entrada do dinheiro, isso se existir dinheiro ainda, né? A única forma de comprar seria à vista. Então, é um caos generalizado. A gente não está nem chegando no ponto por exemplo, remédios aqui, só para a gente não saltar, porque senão a gente vai para a parte seguinte do texto, só para fazer o adendo em cima, que Ah, está lá na outra parte. É, ela citou em relação aos remédios, né? Remédios e comida. A gente viu há pouco tempo atrás, e nem teve cataclisma digital, teve interrupção do fluxo, né, das vias aqui no Brasil, e aí o que acontece? Pessoas que estavam doentes, né? Precisavam da medicação em curto prazo de tempo, doenças que são mais sensíveis, né? Doenças que precisam de medicação diária, que precisa de tráfego, né? De logística diário para você ter acesso àquilo, foi interrompido. O número de pessoas que morreram nesse processo, que não conseguiram ter acesso ao remédio, que com assim um dia, né? Ou menos de um dia que teve de fluxo, já deu um problema gigantesco. Imagina se isso se desenrolasse ao longo de 48 horas, dias, né? A pessoa sem acesso ao remédio que é necessário para ela sobreviver, comida, né? E entre muitas outras coisas ali que estão no processo. Então é muito delicado. Voltando ao que o Silas estava falando, para a gente falar dessa parte ali, né, da intermediação, hoje a gente tem um sistema que as pessoas não estão vendo, a gente ainda tem dinheiro circulando, mas assim, está previsto, não sei se para o ano que vem, ou qual que é o período, reduzir o real, por exemplo, a circulação de 30% de dinheiro e 70% digital. Justamente porque a gente tem uma plataforma muito interessante hoje, digital, de transferência de valores, né? Que ela facilitou muito o que a gente tem hoje em dia. E outros lugares do mundo também. A Inglaterra tem exemplos, né? Tem até uma entrevista aí, se alguém quiser pesquisar na Vox, ficaram perto de caixas eletrônicos em pontos diferentes da cidade, acho que até a gente fez pauta sobre isso no passado, em relação ao dinheiro, né? Que não vai existir mais. Muito pouca gente, ou quase ninguém frequentava os ATMs, né? Os lugares que são os caixas eletrônicos para saque. Porque só transações pequenas, com valor pequeno, lugares que não aceitam, que aceitam só dinheiro, são cada vez mais raros, e no geral para as transações que são questionáveis ou ilegais, né? Seja para você ir em tipo algum compra de lugar. imóvel? Opa! Mas aquele imóvel, sabe que pode ser aquele baguinho meio branco, né? Um pó branco. Ah, não, você falou Sim. imóvel de verdade, né? Mas não é isso, não. Isso. Também imóvel de verdade. Mas também se fosse comprar um baguinho, né? Fosse fazer tráfico de algum tipo de entorpecente, né? Aí você vai lá e recorreria a dinheiro porque você não quer que seja tracejável, né? Você não quer sacar do bolso o valor do imóvel para comprar, né? Entorpecente ou qualquer outra coisa. Imóvel incluso, né, meu amigo? O joguinho Mas do Play 2, 3 por R$ 10, né? exato, que você está querendo pegar. Então, cada vez menos, tanto que a própria Inglaterra estava lidando com isso e reduzindo a emissão de dinheiro. O mundo está caminhando para esse lado. Então, ela ainda considerou no texto dela que ainda haveria dinheiro para as pessoas recorrerem, porque ela falou assim, não ia conseguir sacar dinheiro. Beleza, se você ainda conseguir sacar dinheiro, existir dinheiro, porque o pessoal ia tentar explodir caixa eletrônico para pegar dinheiro. Se você não tem É. dinheiro físico, acabou a intermediação de transações. Ia ter saque direto, as pessoas desesperadas. Lembrei daqueles desenhos do Looney Tunes, o Coyote se matando para estourar o caixa eletrônico, a hora que ele vê o escritinho, trouxa. Não, não tem nada. Mas teve hoje o mercado aqui que eu frequento, né? Do bairro, próximo de casa. É um mercado grande, até expressivo na cidade e tal. Você vê lá e tem a mensagem em todos os caixas, né? Assim, precisamos urgente de moeda, né? Se você tiver, traga e tal. O fluxo próprio natural no orgânico não está dando conta, né, de reabastecer. Então, o pessoal chega lá, às vezes, raro, pega um pagamento na mão, alguma coisa, uns R$ 50, vai lá e não tem o que fazer porque não entra mais moeda, não entra mais dinheiro pequeno, né? Isso daí ela ainda fala de uma hipótese de mundo que existe o dinheiro, né, para pegar na mão e tal. Isso que a gente está falando daqui, né, Brasil, né? Fora, lá longe, né?
Alguns lugares da Ásia você já não vê, né? O pessoal fala de pagar em dinheiro, o pessoal faz cara feia, fala que não aceita. Exatamente, na China e no Japão, né? Antigamente você eu não trabalho com cheque, amigo, eu não aceito cartão, agora eu não aceito dinheiro. Imagina as pessoas terem que, pensando no futuro, se vier abaixo e a gente pensa numa coisa irreversível, né? Que o primeiro ser humano ia ter o caos, o pessoal ia querer em poucas horas, né? Pegar comida, remédio e tal. Se fosse refazer essa infraestrutura ia demorar tempo. E se não conseguisse mais, ia ter que recriar o advento do dinheiro ou algo similar, né? Você ia ter que criar um papel que intermediasse, porque senão ia virar um caos absoluto. Ou voltar ainda para o escambo, né? Imagina ter que voltar para o escambo até conseguir estruturar a sociedade para conseguir inserir o dinheiro no meio do caminho, né? O ser humano, ele não pensa com dois pontos. Falta comida e falta remédio, falta casa, falta energia, falta coisa básica, sei lá, né? Ele não vai Guerra. pensar. Então, o povo não vai pensar assim, vamos pensar aqui, vamos todo mundo sentar, vamos estruturar a sociedade de novo, vamos tentar refazer o sistema monetário, né, bancário e tal. Não vai. O povo cada um ia ser cada um por si, né? O Numa certo é se condição dessa. antecipar, se preparar para isso, né? Sabendo na altíssima probabilidade disso acontecer, se preparar, ter, por exemplo, sei lá, um estoque de comida, ou talvez ter um sistema que consiga suprir a ausência do sistema primário, né? Então, governos investirem, ou no setor privado, juntamente com o público, vamos fazer um plano B, né? Internet plano B, e fornecer estrutura, mas não de fato deixar ele online. Caso aconteça, pum, você tem a segunda opção, né? Só que hoje, segundo o artigo, não é feito nada nesse sentido. Ninguém pensa nessa possibilidade e ninguém trabalha para fazer nada diferente, né? Exato. E aí, indo pro próximo passo, ela vai lá e começa a questionar hackers, né? Pessoas que são da área mesmo de programação, de infraestrutura e tal. E os hackers éticos, em 1998, esses hackers éticos responderam que dentro da infraestrutura atual, do protocolo básico da internet do que é praticado, ia conseguir derrubar facilmente em 30 minutos, né? Que é uma espécie de GPS da internet. Quando você quer ir de um ponto a outro da internet, você digita um IP ou um endereço, né? É muito fácil burlar esse sistema e seria simples, né? Não seria uma coisa muito problemática. E logo Que em é seguida, ele que diga. dita qual é o caminho mais fácil, né? Do seu clique até o site que você quer chegar, né? Então ele sabota isso Exatamente. daí e acabou. Você nunca chega no seu destino, né? Exato. E aí, se você pensar logo no ponto seguinte, hoje, além desse problema que a gente tem de protocolo básico de internet, a maior parte das nossas transações, o grosso do que se tem hoje de movimento na internet, as duas, a empresa, né? O Google e a Amazon concentram 50% do fluxo da rede atual, mundial, apenas em duas mãos. E aí a gente fala, né? E volta a falar aqui, como a gente precisa diversificar, né? Criar empresas de nações diferentes, diversificar o ambiente da internet para não ter tanta concentração de poder na mão de poucos, que não é só o fato de ter poder na mão de poucos que é o problema, que também é o fato de tornar a gente muito mais vulnerável. Quando você tem muitos pontos diferentes de acesso, muita gente diferente, tem uma economia, até dentro da perspectiva econômica, que é muito diverso e tem a multiplicidade de empresas ali naquele contexto, fica até saudável para a economia, para não vir tudo abaixo. Porque se uma empresa dessa Sim. gigante cai, vem a economia toda junto, né? E essa. Quando, tá na palavra, né? Quando você fala assim, a internet está na mão de duas empresas, né? Então, você está indiretamente está falando que o mundo está na mão de duas empresas, né? Então, não é não querer falar de poder, tem a relação de poder também. Será que é interessante perder essa autonomia? Sair dessa posição confortável? Não acho que seja interessante, né? Quem tem o poder geralmente quer se agarrar a ele, né? O próximo passo, eu acho que é até engraçado, você que acompanha o Beck aqui, tem algumas partes desse artigo que a gente já citou no passado sobre ele, né? Inclusive as 14 chaves da internet, que é o seguinte que ela vai falar sobre o sistema Essa DNS. professora aí assiste o Back do Futuro, certeza. Acho que sim, hein? Lá da Espanha, né? Os 14 guardiões que ela está falando, os 14 detentores das chaves, né? Aí o cara pergunta para ela, que é uma coisa que a gente já se questionou lá atrás, assim, como é possível que uma rede global esteja na mão de 14 pessoas? É uma história digna de filme, ela fala. Ou seja, até ela não acredita. E que o sistema DNS é fundamental e é um sistema de domínios, né? Que a gente já falou no passado. E o que ele faz é traduzir os nomes de cada site e designar eles o endereço do IP. Então, ele traduz aquele endereço que você escreve em números, aqueles que têm intervalos de 3 em 3 números, né? Com ponto entre eles, que designa ou coloca, né, um endereço específico que vem do notebook, do computador em cada região. Então, você pensar que dentro desse sistema de domínios tem 14 chaves somente, e que você está lidando com
uma internet que hoje é cada vez mais presente para salvar a vida das pessoas, para você dialogar hospital com farmácia, com comida, com mercado, com tudo. 14 pessoas, se alguém for lá em um ato terrorista, interrompeu a comunicação dos cabos submarinos, pegar esses 14, catar a chave à força e roubar de cada um deles, por mais que ninguém saiba atualmente, alguém pode ter a ideia de querer fazer isso para deixar o mundo na mão deles, né? É muito fácil, você tem 14 pessoas. Aí tem o nosso amigo Silas aqui que falou assim, ia ser engraçado se estivesse em cada canto do universo, né? Cada um em um planeta com uma chave diferente, ia ser da hora, né? Mas não é. Não, então os caras estão divididos. Se bobear, tá no mesmo continente, os 14, né? Seria lamentável, né? Fuso horário estão os 14, né? Aí o espertão tem um, tem um Casey Kelso que segura uma, o cara enche o caneco de goró e perde a chave dando um barrão no banheiro. Você sabe aquele filme pós-apocalíptico? Todo mundo se enfiando no esgoto da cidade de Londres, atrás da chave, todo mundo lá sugando, passando bosta na cara para catar uma chavezinha que caiu no sistema de esgoto. Ai, tá nóis. Ainda tô até vendo o Bender se enfiar naquele chordume de bosta lá, achar o negócio. Finders Keepers, né? Ganhei o Natal, ganhei o planeta na minha mão aqui, ó. Ajoelhe-se perante o Bender, seus idiotas. Eu fiquei Ah, abismado, cara, quando ela é perguntada sobre, o que que você quis dizer, né, de uma criança pode desligar, né, o sistema, né? Ela falou literal, né? Então ela disse que não é a primeira vez, já teve registro de criança que sem querer realizou um ataque cibernético, cara. ai, tá nóis. Thiago, tem noção da gravidade disso, cara? O molequinho querendo comprar skin no Fortnite lá pra roubar. Como hackear o sistema pra roubar V-Bucks? O cara desliga o Sírio-Libanês. Ups! Ai, ai. E ainda, o dose que a gente tem aquela vaidade do ser humano, assim, porque a gente, né, a tecnologia do século XXI, né, do próximo século, a gente é o ser mais inteligente dessa galáxia, né? O povo gosta de bater no peito. Com não apertar ali de um botão, você pode ver abaixo, você pode explodir um cabo submarino, acabou. Ninguém se comunica mais, volta para a era das trevas, cara. Volta para a era da escuridão completa. Ninguém se comunica, não tem sistema de dinheiro, não tem nada. A gente está muito na mão, assim. Imagina se tivesse uma invasão, que o povo gosta de pensar, alienígena maléfica. Os ET iam pensar assim, como é que a gente vai atacar o sistema de infraestrutura primeiro? Não precisa de muita coisa, não. Toda a infraestrutura está ligada num sistema de informação e de dados submarino. É só jogar bomba na parte submarina, sair cortando os cabos de fora a fora. Manda um monte de Fica submarino, né, embaixo ali, sai cortando de fora a fora. O que que aconteceu, inclusive, Silas, com um dos cabos, aconteceu há pouco tempo atrás, né, que um dos cabos ele teve um acidente, né? a âncora de um navio, né? Esbarrou e desligou. É, foi 80% da. Qual que é o país do Iêmen, né? Os caras ficaram no. E tinha uma segunda via, né? Os 20% foi todo mundo pro. Derrubou também, entrou em colapso. E aí a gente pensa assim, a gente falou do Iêmen, né? A Índia, na região da Caxemira, né? Aconteceu uma questão mais grave. Eles desligaram a internet por 7 meses. Imagina você, num país que... Na canetada, né? Que tá famoso, né? A tal da canetada tá famosa, né? Na canetada, né? Exato, exato. Imagina isso. Um país que tem bilhões de pessoas, que muitas vezes não tem nem o mínimo necessário para se viver em sociedade e tal. Muitos deles devem pegar a internet de graça ou devem pegar a internet de N formas. E hoje a internet é o centro das pessoas. Elas têm acesso a conteúdos de educação, de comida, de remédio, e inclusive conteúdos, né? Que se sacia as partes fisiológicas, para a gente não entrar no fato de que temática a gente está querendo dizer, né? Por exemplo, É para se só para dizer que aliviar. o presidente lá queria ganhar o NoFap September, né? Pronto, ele falou, vou derrubar a internet. Exatamente. E aí a gente chega no ponto final. Imagina você tendo que administrar pessoas doentes, precisando de dinheiro, sem internet, 7 meses sem internet. Imagina o caos, o povo tendo que ir nos postos de saúde tudo junto. E bilhões de pessoas fazendo isso junto. Vai com o sistema social ou o sistema público abaixo. Fora a questão mesmo de crimes, porque, vamos concordar, hoje em dia, se tudo está na internet, as pessoas se entretêm com isso, até as pessoas que têm problemas de distúrbios diferentes, você vai estar jogando elas nas ruas, obrigando elas a estarem no aspecto ali, né, analógico. Então elas vão cometer crimes de N ordens diferentes. E a polícia não está preparada para lidar com bilhões de pessoas juntas indo na rua e fazendo e circulando. É até uma forma de controle. A internet, hoje em dia, ela lava a mente das pessoas, né? É uma lavagem E cerebral, né? Segura as pessoas intactas em casa, faz elas não serem tão... ou até descarregar os instintos, né? Meio animalescos que elas têm dentro de casa, trancada dentro de casa. Se você tira essa
faceta dela estar dentro de casa trancada para fazer isso, você vai levar uma galera à loucura e cometer atos, né, que elas não cometeriam, que elas estariam saciando ali na frente da tela, né? E te falar uma coisa que a longo prazo, se bem coordenado, bem planejado, poderia ser uma desintoxicação em massa, né, da galera viciada aí no ciclo de dopamina que a internet proporciona, né? É interessante, bicho. Seria bom e seria ruim também, porque você vai lá e desintoxica o povo. Vai ter que fazer a cabeça trabalhar de outras formas. Fisicamente, ocupar a cabeça, você não ia poder mais encobrir suas falhas, né? De ordens diferentes, você não podia encobrir mais nada. Ia ser tudo nu e cru do jeito que Podia era, ter né? gente escolhendo o caminho mais fácil, né? Pular de algum lugar, né? Tomar uns comprimidos. Imagina isso em massa, num país de bilhões de pessoas, imagina o estrago disso. Dose, cara. Dose. E imagina também como uma ferramenta de dominação geopolítica, né? Tudo aqui no campo do se, né, e da hipótese, né, mas o conflito que está em ênfase hoje, a gente sabe qual é que é, né? Então imagina, coisas, não, é, a gente sabe, né, o investimento que tem em estrutura de internet, hacker, cyber-ataque, fala assim, ó, o negócio é o seguinte, até acabar essa palhaçada aí, nenhum país aliado vai ter internet. Pensar Ah, eu vou assim. jogar uma bomba, vai lançar como, amigão? Você não consegue nem mandar o zap lá para o almirante no submarino para lançar o míssil, cara. Você vai falar o quê? Você tá sem internet. Ia ser genial, e ao mesmo tempo a gente fica pensando, né? Você falou de utilizar a ferramenta como até para você desmobilizar, né? Você está falando de desmobilizar um exército, você desmobilizar a capacidade de um país de se defender, né? Porque se ele não tem ali, hoje em dia, a gente pensando ainda que tem países, né? Que tem drones não tripulados, eles controlam remotamente o drone, né? O drone ir lá e fazer o trabalho. Se não tiver internet naquela região, o drone não faz o que deveria fazer. Então, você pode desmobilizar ataques, né? De guerra do futuro, né? O cyber warfare, e não só de cyber warfare no sentido de invasão de sistemas de informação de um país para outro, né? Desligar uma planta de energia, desligar um hospital e outras coisas. É você inviabilizar ataque físico. Bomba vindo de cima, se o cara não tem mais controle, não rola, né? Não tem mais isso. E o pessoal esquece que a internet, se ela existe hoje, é uma iniciativa militar, né? Então ela servia de antes, né? A gente nem o cidadão comum nem sonhava o que era a internet e o exército já usava. É legal que tem uma das versões, acho que é o Call of Duty 2 Modern Warfare lá acho que é de 2009, 2011, não lembro, que tem você vê o lançamento, né? Eles te colocam lá controlando um agente de manutenção de satélite. No espaço você vê o lançamento, né? O cara fala assim, meu Deus, uma bomba nuclear, né? Aí você vê a bomba subindo e descendo, só que na verdade não era uma ogiva nuclear. Era como é que eles chamam? MPF, alguma assim. Era um sinal que interrompia. Aí ele volta, desce do espaço assim, volta lá para os Estados Unidos, né? Que a galera tava é uma distopia, lógico, né? O pessoal defendendo assim a linha de frente em volta do pavilhão lá em Washington, né? Perto da Casa Branca, tudo no escuro. Aí você passa o jogo todo acostumado com mira holográfica, né? Você vai virar, não tem mira mais, né? Porque ele depende daquele sinal, né? E, inclusive, é um dos assuntos que a professora fala na entrevista, que essa arma aí existe, né? Exemplificado no jogo, que é o que? Pulso eletromagnético. E ela fala que uma tempestade natural pode fazer isso. Então, se tiver uma tempestade magnética, dependendo como ela acontecer, pode acontecer. E a gente está falando aí da questão da natureza, que é um ponto interessantíssimo. Pode acontecer também, como está nas profundezas do mar, e a gente não conhece a maior parte das profundezas do mar, né? Você tem noção, assim, de que tem 5% de conhecimento do que tem embaixo no mar. E se alguma das criaturas que a gente não conhece, ela decidir, entendeu? Passar por uma parte, ou ela for, sei lá, tiver alguma parte pontiaguda do corpo e tal, e cortar o cabo, né? Cortar o cabo num ponto onde não dá para se colocar, né? Se acontecer também, não só com âncora, mas os animais em si começar a ter algum tipo de corrosão e todos os cabos não estarem preparados, né? A gente vai ter que fazer essa troca de forma, né, repentina ou periódica, né? A gente parar para pensar. O que você falou do sistema de guerra pode até virar uma arma de guerra em função de acabar com a internet de outro país. Você lançar um jammer continental que interrompe a transmissão de dados, seja por cabo ou seja por ar, né? Para o sinal não entrar no país.
você colocar um monte deles no espaço aéreo, né, uma distância interessante, e soltar esses jammers em posições diferentes estratégicas em volta do país. Você deixa literalmente fazer um sequestro continental ou de país. A gente só libera a internet do país de vocês à medida que vocês forem dando o que a gente quer. Ou que E dentro que faça as coisas que a gente quer né, de uma forma mais concreta. derrubaria a principal arma que um país pode ter para usar, que segundo o Nikita Khrushchev é a mídia, né? É a imprensa, que hoje se comunica 100% pela internet, né? E aí a gente fala assim de poderes, né? Quantos poderes de fato tem? Quantos poderes você eliminaria com a suspensão da internet, né? Você tiraria a mídia, talvez sem organização institucional. As instituições estão sendo enfraquecidas, né? Elas não estão mais fortes como eram antigamente, estão sendo questionadas. Para você conseguir suscitar ainda mais ira no povo do jeito que está, fragmentado, né? Tem um ponto no texto que ela fala isso, que se acontecesse, ela fala isso no texto, que a gente está numa estrutura hoje tão fragmentada social, com tanto ódio, com tanta divisão dentro, que se acontecesse Polarização, né? exato, se acontecesse um problema desse, Individualismo, né? se tivesse nesse nível de problema de internet, o que poderia acontecer? Ninguém saberia para onde ir. Antigamente se ia para igrejas, iria para centros comunitários, as pessoas saberiam, né, se reorganizar e se reestruturar, né? Hoje em dia ninguém sabe, porque está todo mundo, cada um no seu canto, né? Está tão fragmentado, né? E tem um outro porém, cara, muito legal que você falou, né, dessa questão do povo se unir e fazer alguma coisa. Eu tava pensando aqui, imagina, o servidor, ele tá à disposição, né? Qualquer hora que você quer acionar a internet, ela tá lá, né? Então imagina, por exemplo, você cai por uma tempestade, ou tem uma oscilação, cai e volta, e você vai acessar lá, de repente, você tem um sinistro com o seu carro, você aciona o seguro, a pessoa fala, não, seu seguro não tá aqui. Porque por causa dessa queda no sistema, ele corrompeu dados e não volta a informação lá para você, né? Isso serve para tudo. Seguradora, INSS, né? Sistema de previdência, mil coisas. E se a gente pensar ainda, avançando um pouquinho mais o pensamento, né? Ela chega no fim do texto, ela fala sobre minorias e desigualdades, né? Que realmente a gente tem e tenderia a agravar. Mas pensa o seguinte, fizeram isso num país como a Índia, né? Por 7 meses. Imagina se for direcionado a certas camadas da população. O Big Data está se expandindo cada vez mais, né? Você tem dados socioeconômicos das pessoas e você vai assim, então talvez gente que tem interesse, assim, vamos desmobilizar um levante popular, vamos cortar a internet de todo o pessoal ali do povo, né? Vamos cortar ali talvez a classe social tal ou da casta tal, dependendo da estrutura religiosa e política do país, como no caso da Índia, né? Que tem castas ainda, né? Tem resquícios disso ainda. Você vai lá e corta acesso à internet a alas da população inteira. Minorias, por exemplo, antigamente, e infelizmente aconteceu muito, né? Minorias étnicas eram maltratadas ou até extinguidas, né? Você vai lá e começa a cortar o acesso à internet e o direito dela de ter acesso à infraestrutura principal para conseguir emprego, para conseguir medicação, para conseguir assistência social. Você corta e meio que força esse povo ou a tomar outros caminhos que não sejam, que é muito difícil conseguir entrar novamente porque eles não vão ter acesso à internet, mas ter acesso a esses tipos de sistemas de controle, né? Ou mesmo de tratamento de saúde de outras partes que tenha, e você vai matando aos poucos, ou sufocando aos poucos essas minorias, ou sufocando, né, a ponto de eliminar certas elas da população, porque ela não tem acesso ao sistema público, ela não tem acesso à medicação, ela não tem acesso à comida, ela não tem acesso a votar, ela não tem acesso a um sistema que ela dialogue com os governantes em questão, ela não tem voz. Você cortar a internet é cortar a voz das pessoas, né? Você cortar os direitos delas, as vozes delas, né? E a gente trata assim como se fosse assim, bom, a gente fez uma infraestrutura agora, a gente está baseando todo o sistema econômico nosso em cima, sistema social e tal, e ninguém está procurando se movimentar, sabendo que isso é central para a organização presente e futura da organização humana, né? A gente, como humano, precisa de comunicação de dados cada vez mais, de conhecimento e compartilhamento, né? Se a gente acaba com isso, a gente vai ter que recriar sistemas inteiros lá de trás, da época do escambo, da época que não existia dinheiro e estava caminhando para ter dinheiro, né? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aí pra gente. Seja bem-vindo a se inscrever no canal, caso você seja novo. Toda quinta-feira tem vídeo novo às 18 horas. Também estamos no Facebook e no Instagram, Spotify, @Back do Futuro.